Atenção, este vídeo tem spoilers. Os filmes de terror têm diversas formas de nos deixar horrorizados. A maior parte das vezes a gente pensa naquelas cenas mais gráficas, ou naquelas com ataques violentos, ou naquelas bem dinâmicas com perseguições. Mas tem um tipo de cena nos filmes de terror que sempre me fascinou, quando você só vê algo parado ali. Um monstro, uma aparição, um objeto inquietante. Apesar de serem momentos mais estáticos, eles ainda conseguem nos perturbar profundamente. E nas últimas semanas eu me deparei com um nome para esse tipo de cena. Um termo cunhado pelo escritor Sean T. Collins, que chama esses instantes de imagem de terror monumental. E quando eu vi como o Collins trabalha essa ideia, eu entendi melhor por que tantas dessas cenas nunca saíram da minha cabeça. Collins apresentou o conceito de imagem de terror monumental no seu ensaio acadêmico publicado em 1999 pela Universidade de Yale. E em 2016 ele publicou uma versão resumida da sua teoria em um ensaio visual em formato de site, que foi como eu conheci o trabalho dele. Mas afinal, por que ele chama essas imagens de monumentais? É porque elas parecem grandiosas? Não exatamente. É mais por elas serem estáticas. Essas são coisas que não estão fazendo nada em especial. Assim como os monumentos de verdade, essas figuras só estão paradas ali. Mas os monumentos também costumam ser símbolos de algo maior, não é? Pois o mesmo se aplica a essas cenas. Segundo Collins, os sujeitos dessas imagens são assustadores mais por aquilo que eles representam do que por aquilo que eles fazem. E o que é que essas figuras representam? O perigo, o desconhecido, o medo, a morte, a adoração de todas essas coisas. Mesmo que as figuras não estejam lá para causar dano imediato aos personagens por só estarem paradas, a mera presença delas já é suficiente para nos deixar inquietos. Sendo assim, o Collins divide as imagens de terror monumentais em duas categorias, a dos seres e a dos objetos. Vamos olhar cada uma delas mais de perto. A primeira categoria é a da aparição de seres em lugares em que eles, supostamente, não deveriam estar. A presença deles ali desafia as concepções dos personagens do que deveria ser possível. Um filme que ilustra isso perfeitamente é O Iluminado, de Stanley Kubrick. Vários dos momentos mais perturbadores são exatamente de aparições de personagens estáticos que não deveriam estar ali, já que o Hotel Overlook supostamente deveria estar vazio. São aquelas gêmeas que do nada surgem no corredor. É o homem vestido de urso com aquele outro cara. É o homem ensanguentado no corredor. E se olharmos para outros filmes, encontramos mais um monte de cenas como essas. Um assassino que surge de repente. Um palhaço segurando balões, um homem estranho te encarando, ou até mesmo um cara em transe virado para a parede. Já a segunda categoria de imagem de terror monumental é a dos objetos, coisas que estão mais próximas de monumentos no sentido literal. E mesmo sendo objetos, eles nos amedrontam porque eles simbolizam a presença de algum tipo de maldade. Talvez o melhor exemplo disso seja o Homem de Palha. Uma das imagens mais impressionantes do longa é a desse monumento enorme e rústico usado para sacrifícios humanos. Só a visão do Homem de Palha é suficiente para aterrorizar as pessoas. E assim encontramos outros exemplos similares. Em O Exorcista tem as estátuas de Pazuzu e a Virgem Maria vandalizada. Tem também o Cervo Empalhado, de Corra, ou então a caixa de vidro da terceira temporada de Twin Peaks. Aliás, nem sempre precisa ser um objeto inanimado. Algumas das imagens mais impactantes dessa segunda categoria são aquelas que mostram seres que foram transformados em monumentos. É uma mescla pavorosa, como se esses seres estivessem presos entre a vida e a morte, em meio a uma celebração macabra. E se você perceber, muitas vezes as imagens de terror monumentais são filmadas de maneira bem similar. Os sujeitos quase sempre são enquadrados na área central do plano, seja exatamente no meio, para dar aquele destaque absoluto, ou então um pouco mais para o lado, para trazer uma instabilidade para a composição.
Além disso, os sujeitos costumam ser posicionados em um plano mais profundo do quadro, mais longe da câmera. E muitas vezes essas são cenas muito bem iluminadas. Fora, é claro, a movimentação de câmera, que costuma ou ser estática ou ter movimentos mais lentos. Ou seja, é um conjunto de escolhas estéticas que servem a um objetivo principal: deixar o horror estático em evidência. A ideia é deixar a gente contemplar as imagens, absorvendo elas até chegarmos num enorme desconforto. Mas por que as imagens de terror monumentais mexem tanto com a gente? Para explicar isso, o Collins usa diferentes teorias. Uma delas é a ideia freudiana do inquietante, o sentimento perturbador que vem quando não sabemos direito se estamos olhando para algo que está vivo ou morto. Essas figuras parecem estar num limiar entre o que pode e o que não pode ser, entre o possível e o impossível. E por não conseguirmos definir isso com exatidão, surge um crescente senso de desespero. Outro conceito que o Collins aborda é o do terror cósmico Lovecraftiano, ou seja, quando algo é aterrorizante por estar além da nossa compreensão racional. É um horror tão grandioso, tão desconhecido e inexplicável que acaba nos deixando loucos. Uma descrição que com certeza se encaixa em muitos casos que já vimos hoje. E por último, o Collins traz a teoria de Linda Williams sobre como nós do público reagimos aos filmes de terror. Segundo Williams, algo que faz o terror ser tão potente é que a reação que ele causa em nós do público é supostamente a mesma que vemos nos personagens da tela. Eles estão apavorados e nós também. Nesse sentido, a imagem de terror monumental é muito eficiente, porque quase sempre que ela aparece em algum filme, nós vemos a reação que elas causam nos personagens. E muitas vezes a reação deles é a mesma que a gente tem quando a gente vê essas figuras monumentais. Como escreve Collins, é aí que entra a magia sombria da imagem de terror monumental. Quando você vê uma, você faz o mesmo que o Danny Torrance faz no triciclo dele ao virar um canto no Hotel Overlook e ver duas meninas mortas encarando ele. Você surta. Todas essas explicações fazem muito sentido, mas quando eu penso na minha relação com as imagens de terror monumentais, tem um quarto fator que o Collins não aborda tanto no estudo dele. É a forma como essas imagens permanecem na nossa memória depois que as vemos. Afinal, o estudo do Collins está muito mais interessado no impacto imediato que essas figuras causam. Mas eu acho impossível não falar sobre o que vem depois, quando acabamos de ver os filmes ou episódios e, mesmo assim, continuamos pensando nessas imagens. E, nesse sentido, a comparação com monumentos da vida real é muito válida. Raramente você esquece como são os principais monumentos que você já viu na vida. Eles são tão imponentes que é difícil apagar essas imagens da nossa memória. E o mesmo acontece com as imagens de terror monumentais. O aspecto estático delas é perfeito para que essas imagens sobrevivam nas nossas mentes como momentos aterradores, congelados no tempo e no espaço, eternos, imutáveis. E é assim que elas nos assombram, no sentido de não nos deixar em paz mesmo, de ficar perturbando o nosso espírito ao longo de dias, meses ou até mesmo anos. A sensação que fica é de que essas figuras estarão lá para sempre, sabendo que a gente não consegue esquecê-las. E assim elas ficam esperando que a gente olhe na direção delas outra vez, para que então o horror seja revivido. Não é de surpreender então que o Collins afirme categoricamente que a imagem de terror monumental é a imagem definitiva do gênero, que é o horror em sua mais pura forma. Quanto a isso, eu não sei se eu concordo, porque eu não sei definir o que seria a mais pura forma do horror. Mas é inegável que descobrir esse conceito foi extremamente instigante para mim, porque a teoria de Collins me fez enxergar essas cenas com outros olhos. A imagem de terror monumental me fez entender ainda mais por que cenas assim me marcaram tanto ao longo da minha vida. E a melhor parte é que, sem dúvidas, a gente vai continuar descobrindo novas cenas como essas nos filmes de terror que virão no futuro, para que a gente continue sempre perplexos e assombrados por esses monumentos ao que existe de mais pavoroso na arte do cinema.
Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, lembrando que a gente só tá no ar graças aos nossos apoiadores da campanha do Apoia-se. Eles ajudam a financiar o nosso trabalho todos os meses e para agradecer eu produzo conteúdos exclusivos para eles. Tem recomendação de filme toda semana, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Para conferir todos os detalhes da nossa campanha é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Se quiserem continuar ouvindo a minha voz, vocês podem me conferir lá no Cena Aberta, o meu novo podcast que sai toda terça e sexta nos seus aplicativos favoritos de podcast. E também vocês podem me acompanhar nas redes sociais, basta olhar os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.